A história começa com um menino chamado Hibiki, que corre para salvar a vida por um vale deserto enquanto é perseguido por um coelho com chifres. Ele não faz ideia de como foi parar nessa situação, nem do que exatamente o está perseguindo, então tudo isso parece completamente inesperado para ele. Ele se pergunta que tipo de criatura é aquela, e de repente ouve uma voz feminina suave que identifica a criatura e lhe diz que se trata de um coelho com chifres de nível 1. Ele não faz ideia de quem é a voz, mas pede para ela não ir a lugar nenhum, pois está com medo. O coelho de repente salta em direção a ele, mas ele consegue se esquivar e cai em cima dele, esmagando-o até a morte. Enquanto isso, nas profundezas da floresta, uma garota elfa é vista abrindo caminho entre as árvores, quando uma voz masculina desconhecida a orienta, dizendo para ela continuar indo para o leste, pois há algo muito precioso esperando por ela lá. Enquanto isso, Hibiki fica aliviado por ter sobrevivido ao ataque do coelho com um chifre, mas ainda não faz ideia de onde está ou o que era aquela voz. Além disso, ele verifica o celular e vê que não tem sinal algum, o que acaba com qualquer esperança de pedir ajuda. Só para não enlouquecer, ele decide que a voz não era real e que ele simplesmente estava ouvindo coisas. Ele começa a sentir um pouco de fome e pensa em comer o coelho com chifres, mas rapidamente desiste da ideia, já que não tem ideia se é seguro comê-lo. A voz então se manifesta e examina o corpo, informando a Hibiki que o coelho com chifres é na verdade uma iguaria de primeira qualidade que fica ótima em ensopados. Ao ouvir isso, ele decide que vai apenas levá-lo consigo por enquanto, mesmo que a ideia ainda o deixe um pouco enojado. Ele começa a pensar mais sobre essa voz estranha e percebe que ela só parece falar quando ele pergunta algo, então começa a testá-la perguntando coisas aleatórias, como sobre sua mochila. A voz responde que é uma bolsa feita de materiais que não existem neste mundo. Ele continua perguntando coisas diferentes, e a voz responde a cada vez com uma descrição clara e precisa de tudo o que ele pergunta. Percebendo isso, Hibiki se pergunta se a voz também pode pesquisar sobre ele. Então ele pergunta, e uma tela aparece à sua frente mostrando todas as suas estatísticas. Ele examina tudo e vê que detalhes como seu nome e idade estão corretos, mas o que o deixa confuso é que ela lista sua profissão como avaliador provisório, o que não faz sentido para ele, já que até agora ele estava apenas levando a vida normal de um estudante do ensino médio. Ele então fala e pergunta à voz quem ela é, e ela responde dizendo que é sua assistente de status, mas que não pode compartilhar nada que seja considerado informação pessoal. Hibiki não acha que isso soe justo de forma alguma, mas o que o anima um pouco é ver quantas habilidades existem para ele aprender. Ele acha que a habilidade especialista parece interessante e tenta usá-la imediatamente, mas nada acontece. Ele então decide que vai simplesmente começar o tutorial, já que isso parece mais fácil, mas a voz se manifesta e diz que o tutorial já está em andamento. Hibiki não faz ideia do que ela quer dizer com isso, então ele simplesmente segue em frente e experimenta a habilidade Mapa Mundial, que exibe uma imagem holográfica à sua frente. Ele examina o objeto com atenção e percebe que na verdade não se trata de um mapa, mas apenas do traçado do caminho que já percorreu. É nesse momento que ele descobre que esteve andando em círculos o tempo todo. Com isso esclarecido, ele usa o objeto para se orientar e continua avançando. Ao pôr do sol, ele avista uma estrada abaixo de si, mas fica um pouco empolgado demais e tropeça, caindo de cara no caminho de pedras. Ao se sentar, a voz anuncia que ele acaba de ganhar o título de náufrago em um Isekai. Hibiki fica surpreso com isso, mas logo percebe que tem coisas mais importantes com que se preocupar, já que um monstro gigante se ergue acima dele. Ele pensa que está tudo acabado, mas então uma flecha mágica surge do nada e derruba o monstro instantaneamente. Ele olha em choque e vê que foi obra de uma garota elfa em pé sobre uma rocha próxima. Pouco antes de ele entrar em contato com a garota, a voz ativa sua fala para que ele possa falar e entender a língua desse mundo. Depois que Hibiki agradece a ela por tê-lo salvado, ela se apresenta como Emalia. Hibiki dá uma olhada nas orelhas dela e percebe que ela parece uma elfa, então diz que gosta muito do cosplay dela. Emalia não faz ideia do que ele está falando. Ela então pergunta o que ele estava fazendo na pradaria do Devorador de Labirintos, e Hibiki apenas explica que ele meio que apareceu ali do nada, o que a deixa atônita. A voz então faz uma avaliação completa de Emalia, e Hibiki fica chocado ao descobrir que ela é uma elfa de verdade. Ele examina um pouco mais as estatísticas dela, e o que o surpreende ainda mais é que ela tem, na verdade, 56 anos. Emalia explica a ele que a pradaria do Devorador de Labirintos é, na verdade, um monstro que se disfarça de campo aberto. Ele não ataca diretamente, mas simplesmente espera que sua presa se canse de vagar perdida, e então a devora. Ao ouvir isso, Hibiki percebe o quão perto esteve de ser devorado. Emalia então puxa Hibiki
Hibiki para um abraço e diz que ele se saiu muito bem para um menino. Ela faz isso porque acha que ele tem cerca de 10 anos, mas quando ele diz que tem 16, ela imediatamente o solta e diz que não fazia ideia de que alguém da idade dele pudesse estar em um corpo tão pequeno. A noite cai logo em seguida e eles montam um acampamento, onde Hibiki descobre que neste mundo você é considerado adulto no momento em que completa 15 anos. Depois de terminar o coelho com chifres para o jantar, Hibiki pergunta a Emalia onde exatamente eles estão. Ela imediatamente cospe o chá direto no rosto dele ao ouvir tal pergunta. Ela então limpa o rosto dele enquanto se desculpa e diz que estão no reino de Rabrastia. Hibiki diz a ela que não saberia disso porque veio do Japão, mas ela nunca ouviu falar do país, o que só confirma para ele que este realmente é outro mundo. Emalia imagina que ele deve estar se sentindo solitário por estar tão longe de casa, então ela diz que o levará à cidade amanhã, e Hibiki fica grato por isso. Enquanto Hibiki dorme, Emalia o observa e chega à conclusão de que ele deve ser a coisa preciosa sobre a qual o espírito lhe falou, e logo depois disso ela também adormece. Hibiki começa a sonhar com sua vida passada, e relembra uma lembrança calorosa com seus 3 amigos mais próximos, Amane, Kyuko e Taiki, na lanchonete onde Amane trabalha. Esses 3 significavam muito para ele, mesmo que nunca perdessem uma chance de apontar como ele era baixo para um garoto de 16 anos. Depois disso, seu sonho muda para como ele acabou neste mundo. Era o último dia de aula, pouco antes das férias de verão, e ele estava prestes a entrar na sala de aula quando um repentino clarão de luz o atingiu, e quando percebeu, estava aqui. Ele acorda do sonho e verifica o celular, pensando em como seus amigos devem estar preocupados agora. Ele então olha para o céu e avista algumas formas verdes brilhantes flutuando acima. A voz o observa e diz que se trata de uma barreira protetora especial que Emalia criou para vigiar a área. Ele assimila isso e aceita que a magia é real neste mundo, o que significa que ele realmente está em outro mundo. Ele decide avaliar sua própria situação e pergunta à voz o que significa na verdade ser um avaliador provisório. A voz explica que se trata de uma função que lhe foi atribuída por Deus e que possui um grau de raridade B. Ela vem acompanhada da habilidade de avaliação, que lhe permite identificar as habilidades e características de qualquer alvo. No entanto, não inclui nenhuma habilidade de combate, razão pela qual é classificada como uma função não combativa. Hibiki ainda está tentando entender tudo isso, então decide simplesmente voltar a dormir. Na manhã seguinte, Emalia acorda e relembra como salvou Hibiki no dia anterior e passou a noite ali com ele. Pouco depois, Hibiki também acorda, e os dois pegam a estrada rumo a Lowell, a cidade mais próxima. Enquanto atravessam a floresta, Emalia diz a Hibiki que levarão cerca de 1 dia e meio para chegar. Ela também menciona que há monstros na área, mas diz para ele não se preocupar, pois ela está ali para mantê-lo seguro. Ela fica impressionada por Hibiki ter sido capaz de senti-los, e ele diz a ela que tudo se deve à sua habilidade de mapa mundial. Emalia fica surpresa ao saber que ele tem a habilidade de mapa mundial, já que ela possui um grau de raridade AAA. Mas quando Hibiki diz a ela que é um avaliador provisório, ela não parece muito impressionada e trata isso como se fosse uma piada. Hibiki não entende por que a habilidade de mapa mundial é tão importante, já que tudo o que ela faz é mostrar onde ele esteve e se há algum monstro por perto. Emalia fica pasma com o fato de ele não perceber o quanto isso é útil para se manter vivo. Hibiki então abre seu mapa mundial e pergunta se há algo perigoso por perto, e o mapa sinaliza que um coelho de chifres de cristal está na área. Emalia se anima ao ouvir isso, pois coelhos de chifres de cristal são extremamente raros e podem ser facilmente vendidos por até 200 moedas de ouro. Ela imediatamente agarra Hibiki e diz para ele levá-la direto até lá. Eles rastreiam o coelho com chifres de cristal à distância, e Emalia usa sua magia para mascarar seus sons e odores, tornando-os mais difíceis de detectar. Hibiki fica impressionado com isso, e diz a Emalia que ela é incrível, mas ela responde na hora que é ele quem é incrível por causa de sua habilidade com o mapa mundial, e que qualquer grupo de aventureiros teria sorte em tê-lo. Como a avaliação é uma função não combativa, se ele algum dia se juntasse a um grupo, ele simplesmente deixaria os outros lidarem com o combate na linha de frente enquanto ele ficava atrás, oferecendo apoio. Emalia realmente quer formar um grupo com Hibiki, mas não quer parecer desesperada demais, então decide que vai apenas mostrar suas habilidades e deixar que Hibiki seja quem a convide. Ela pega seu arco e se prepara para atirar, mas Hibiki percebe que ela não tem flecha. Ela explica que sua profissão é arqueira espiritual, o que significa que ela pode moldar flechas a partir do vento e dispará-las. Ela lança uma flecha espiritual diretamente no coelho, mas ele consegue se esquivar no último segundo, o que a deixa atônita. Emalia conclui que agora não há como pegá-lo, pois ele tem uma habilidade de fuga que lhe permite se esquivar de ataques em
alta velocidade. Mas no momento em que Hibiki descobre que ele não pode usar suas habilidades enquanto está no meio de um ataque, uma ideia lhe ocorre. Se ele conseguir fazer com que o coelho venha em sua direção, Emalia teria um tiro certeiro. Emalia não está convencida de que um plano tão simples funcionaria, mas Hibiki diz para ela não se preocupar, pois ao avaliá-lo, descobriu que ele não é muito inteligente. Enquanto o coelho está a céu aberto, uma parede de pedra surge repentinamente à sua frente, assustando-o. Ele então avista Hibiki deitado sobre uma rocha e morde a isca sem pensar duas vezes. No momento em que ele se lança para atacar, Emalia mira e o abate instantaneamente. Emalia fica genuinamente surpresa por ter realmente funcionado. Bastou erguer muros de pedra para bloquear todos os outros caminhos e canalizá-lo diretamente para Hibiki. Embora isso também signifique que o coelho viu Hibiki como completamente inofensivo. A voz então avisa Hibiki que suas habilidades subiram de nível, o que o confunde, já que foi Emalia quem deu o golpe fatal. Emalia explica que ele usou sua habilidade de avaliação durante toda a situação e até se colocou como isca, então ganhou aumento de nível porque desempenhou um papel real nisso. Enquanto isso, no céu, o deus que trouxe Hibiki pra cá está satisfeito com seu desempenho até agora, mas lembra a si mesmo que isso ainda é apenas o tutorial, o que significa que Hibiki ainda tem um longo caminho pela frente. A cena muda então para a guilda dos aventureiros, onde uma garota chamada Ivel acaba de se registrar como aventureira. A recepcionista indica o quadro de tarefas, mas Ivel diz que já tem sua primeira missão marcada. Ela vai procurar por algo muito especial. Enquanto isso, Hibiki e Emalia chegam à cidade de Rowell, e assim que chegam, Emalia joga uma capa sobre Hibiki, pois suas roupas chamam muita atenção, e ela não quer que atraiam olhares desnecessários. Ela acha que ele poderá comprar roupas adequadas depois que venderem um chifre de coelho de cristal e receberem o dinheiro. Ela estima que eles devem conseguir sair de lá com cerca de 200 moedas de ouro, o que seria mais do que suficiente para comprar também algumas armaduras e novas armas. Hibiki não tem ideia de quanto vale realmente uma moeda de ouro, então ele rapidamente verifica seu status e descobre que uma moeda de ouro equivale aproximadamente a 10.000 ienes, o que o deixa genuinamente surpreso, pois é uma quantia significativa de dinheiro. Emalia olha para Hibiki com uma expressão preocupada e diz a ele que, enquanto estiverem na cidade, ele precisa parar de agir tão desinformado, pois há pessoas aqui que não pensariam duas vezes antes de tirar proveito de alguém como ele. Mas ouvi-la falar assim só deixa Hibiki ainda mais convencido de que ela realmente não tem amigos. Depois disso, Emalia leva Hibiki até a guilda de aventureiros, e os aventureiros lá dentro dão uma olhada nos dois, e presumem que ela conseguiu um trabalho de babá. Emalia diz a eles que por mais que possa parecer assim, Hibiki é na verdade um adulto, e é até mesmo um novato registrado. O líder daquele grupo de aventureiros simplesmente diz a todos para pararem de incomodar o novato, e todos seguem em frente. Em seguida, Emalia diz a Hibiki que o grupo deles atende pelo nome de Bandeira Prateada. Eles então se dirigem até Joel, a recepcionista, e Emalia diz a ela que tem um item para vender, e pede que ela gentilmente prepare uma sala para eles. Enquanto isso, Hibiki não consegue parar de olhar para as orelhas de gato de Joel, completamente fascinado ao perceber que ela deve ser algum tipo de fada. Depois disso, todos entram para se sentar com o mestre da guilda, e no momento em que Hibiki põe os olhos nele, fica genuinamente impressionado com o quão musculoso o homem é. O mestre da guilda então rasga dramaticamente a camisa, e se apresenta como Deliard. Emalia começa a perder lentamente a paciência ao ver Hibiki se extasiar com os músculos de Deliard, então ela joga uma jorrada de água gelada nos dois, o que imediatamente os traz de volta à razão. Assim que isso acaba, todos se sentam e Joel se apresenta formalmente como recepcionista e vice-mestre da guilda, após o que pergunta a Emalia o que ela pretende vender. Emalia coloca o chifre de cristal à frente deles, e Deliard fica claramente impressionado, apontando que ele é ainda maior do que o de 3 anos atrás. Depois de pensar por um momento, ele faz uma oferta de 400 moedas de ouro. Hibiki ouve isso e fica empolgado, percebendo que é o dobro do valor que Emalia esperava originalmente. Mas, para sua completa surpresa, Emalia diz que não aceitará nada menos do que 800 moedas de ouro. Seu raciocínio é que o chifre que venderam há 3 anos foi por 200 moedas de ouro, e este é 3 vezes maior. Os dois discutem o preço por um tempo até que Deliard, relutante, concorda em fechar em 700 moedas de ouro, o que deixa Emalia satisfeita. Mas Joel muda de atitude repentinamente, e exala uma presença intimidadora ao lembrar calmamente a Deliard que o preço que ele concordou está bem acima do orçamento deles. Então ela simplesmente vai descontar a diferença diretamente do salário dele. Deliard não parece nem um pouco feliz com isso. Mais tarde, Hibiki senta-se sozinho na guilda
guilda enquanto seu suporte de status o informa que sua habilidade de tutorial atendeu aos requisitos para subir de nível. Hibiki ainda não tem uma compreensão real do que é o tutorial, então seu suporte de status mostra uma definição e explica que é uma habilidade concedida àqueles cujas chances de sobrevivência são muito baixas, e que permite que recebam orientação de Deus para que possam adquirir o conhecimento e as habilidades necessárias para permanecerem vivos neste mundo. Ao ouvir isso, Hibiki percebe que é tudo graças a Deus que ele conseguiu chegar até aqui, e silenciosamente agradece a ele por isso. É quando ele ouve uma voz responder, dizendo que os agradecimentos são bem-vindos. Hibiki imagina que deve estar imaginando coisas, mas Deus continua falando com ele através de sua mente, dizendo que foi ele quem o trouxe a este mundo. Hibiki fica surpreso ao descobrir que pode realmente se comunicar diretamente com ele dessa forma, e Deus lhe diz que isso não é algo que ele consiga fazer o tempo todo, e que só acontece de vez em quando. Ele diz a Hibiki que tudo a partir daqui ainda está inteiramente em suas próprias mãos, como ele escolhe viver e como consegue se manter vivo. E após dizer isso, ele se despede, mas Hibiki o chama com uma longa lista de perguntas, e já é tarde demais. O assistente de status então lhe diz que agora que seu nível subiu, o apoio oferecido pelo guia está chegando ao fim. Ele fica se perguntando por um instante o que isso significa em relação ao guia, mas é nesse momento que Emalia se aproxima e o chama. Nesse exato instante, Meatri se aproxima de Emalia e lhe entrega uma carta, informando que ela acaba de receber um pedido específico. Depois de ler a carta, Emalia se vira para Hibiki e pede desculpas, dizendo que precisa sair da cidade imediatamente e que também não pode levá-lo desta vez, pois se trata de um pedido que veio diretamente de sua cidade natal e ela simplesmente não pode recusá-lo. Ao ouvir isso, Hibiki percebe que Emalia era a guia o tempo todo. Enquanto isso, Ivel está nas profundezas de uma masmorra, ainda procurando pela coisa que vem perseguindo há muito tempo, sem sorte alguma. De repente, ela tem um pressentimento sobre onde ela pode estar e se vira para ir direto para lá. Ao mesmo tempo, Emalia está discretamente preocupada se Hibiki ficará bem sozinho, e ele diz para ela não se preocupar, pois na verdade está planejando se tornar um aventureiro. Ele descobriu que existem missões disponíveis para não combatentes e está genuinamente animado com a ideia. Hibiki também reconhece que Emalia fez muito por ele até agora e não quer ser mais um fardo para ela do que já tem sido. Quando finalmente chega a hora de seguirem caminhos separados, Emalia diz a Hibiki que ele pode ficar na pousada onde ela tem dormido e em seguida coloca o mapa em suas mãos antes de partir. Pouco antes de sair, Hibiki diz que quer devolver a capa a ela, mas Emalia diz para ele não se preocupar com isso e apenas considerar a capa como um presente de despedida. Mas Hibiki diz a ela que provavelmente ela precisa mais da capa do que ele no momento, pois o botão da camisa dela acabou de se soltar. Emalia fica vermelha de vergonha e rapidamente se afasta. Enquanto corre, ela esbarra em Ivel e para se desculpar por ter batido nela. Quando um cavaleiro que estava por perto se aproxima para perguntar por que ela está com tanta pressa, ela responde que precisa voltar para casa em cima da hora. Emalia ajuda Ivel a se levantar e Ivel pergunta se a cidade natal dela é o Condado dos Elfos, o reino de Fairnote. Depois que Emalia confirma isso, Ivel diz que é uma coincidência, porque por acaso é exatamente para lá que ela também está indo. Enquanto isso, desde que Emalia partiu, Hibiki passou a maior parte do tempo dormindo. Ele pega o celular e percebe que a bateria acabou completamente, e ele ainda não encontrou nenhuma maneira de voltar ao seu antigo mundo. Além disso, Deus não falou com ele desde a última conversa, então ele está começando a questionar seriamente por que foi trazido para este mundo, para começar. Então, de repente, Tânia, a mulher que administra a pousada, entra em seu quarto e diz que estava preocupada com ele, pois ele não desceu para o café da manhã nem para o almoço hoje. Hibiki diz a ela que está bem, e ela fica aliviada ao ouvir isso. Ela também avisa que o jantar estará pronto em breve, e Hibiki responde que já desce. Depois que ela sai, Hibiki começa a sentir a pressão, pois todo o dinheiro que lhe resta é o que ele ganhou com a venda do chifre, o que significa que precisará encontrar um emprego em breve. Mas considerando como estão suas estatísticas, ele se pergunta para que ele seria útil. Seu suporte de status exibe seus números diante dele, e eles não são nada bons. Por isso, o status o aconselha a ficar longe de combate solo. No entanto, também destaca que ele adquiriu algumas habilidades técnicas, incluindo contrato e livro de medicina. Hibiki acha que a habilidade do livro de medicina parece interessante, então o status explica que ele pode absorver conhecimento lendo suas páginas. Também o aconselha a ler cada página se quiser atingir um nível mais alto, mas o avisa que uma vez que comece a ler, não poderá parar no meio. Hibiki fica um pouco surpreso com essa condição no início, mas decide seguir em frente mesmo assim. A leitura do livro de medicina começa e o conhecimento de repente começa a inundar a cabeça
cabeça de Hibiki de uma só vez, o que o pega completamente de surpresa. Enquanto isso, Evil e Emalia continuam seguindo em direção ao condado dos elfos, e Emalia conta a Evil que simplesmente não consegue parar de pensar em Hibiki, e de se preocupar se ele vai ficar bem. Evil presume que isso signifique que ela tem sentimentos por ele, mas Emalia nega imediatamente, ressaltando que literalmente acabou de conhecê-lo, e que ele é cerca de 40 anos mais novo que ela. Nesse momento, uma criada à frente chama por Emalia, e assim que Emalia a avista, ela corre até lá e a abraça. Emalia explica a Evil que aquela é Stylia, a sua governanta-chefe. Emalia então apresenta Stylia. Evil fica animada e pede a Emalia para formar um grupo com ela. Emalia fica radiante ao ouvir seu primeiro pedido para formar um grupo, mas Stylia parece tudo menos satisfeita com isso. Alguns dias depois, Hibiki finalmente termina de absorver o conhecimento do livro de medicina. Embora pareça completamente exausto, ele lembra que ainda precisa fazer compras. Então se dirige ao arsenal para pegar uma armadura. Depois de terminar e sair, ele reflete por um momento sobre o quão brutalmente difícil foi absorver todo aquele conhecimento do livro de medicina. Ele percebe que adquirir habilidades neste mundo não é algo fácil em geral, e que habilidades diferentes têm suas próprias maneiras de serem aprendidas. Ele também passa a valorizar o quanto estaria perdido sem o apoio de seu status ao seu lado. Então decide que não pode continuar se referindo a ela apenas como seu status, e dá a ela o nome de Sapo, já que é muito mais fácil de dizer. Quando chega à guilda em busca de trabalho, um aventureiro gravemente ferido é carregado para dentro, e quando Hibiki o observa bem, percebe que é o mesmo cara com quem se deparou outro dia. Seu companheiro grita em pânico, dizendo que ele foi atingido por um lobo rubi prateado, e que tem certeza de que Deliart seria capaz de estancar o sangramento. Mas então ele cambaleia e os dois caem no chão, o que faz com que a perna do ferido comece a sangrar novamente. Jewel lhes diz que Deliart não está na cidade no momento, mas que poderiam tentar usar alguma outra forma de magia de cura nele. Seus companheiros não acham que isso vai ajudar muito, já que tentaram tudo o que lhes ocorreu. Hibiki avalia a situação e conclui que o sangramento precisa ser estancado imediatamente. Ele decide que, como absorveu todo aquele conhecimento do livro de medicina, deve ser capaz de fazer algo ali, então se aproxima e pede que o deixem dar uma olhada, pois possui uma habilidade médica. Sapo faz um rápido exame e estima que o homem tenha cerca de 5 minutos de vida. Ele foi infectado pelo veneno de Daerit e perdeu 2 membros, o que significa que o tratamento exigirá as técnicas de hipercura e cura perfeita. Hibiki acha que deveria ser bastante simples, mas imediatamente se depara com um problema. Executar o tratamento completo requer 650 pontos de mana, enquanto ele tem apenas 56. Hibiki rapidamente percebe que saber como realizar o tratamento não significa nada se ele não tiver mana para executá-lo, então começa a pensar intensamente no que pode realmente fazer ali. Sapo então sugere que ele use sua habilidade de contrato, por meio da qual as pessoas ao seu redor podem entrar em um acordo e transferir seus pontos de mana diretamente para Hibiki, para que ele tenha o suficiente para realizar o tratamento. Todos ao redor concordam com o contrato sem hesitar e começam a enviar sua mana para ele. Assim que reúne o suficiente, ele aplica o Hypercure para eliminar completamente o veneno do organismo do homem, e em seguida usa o Perfect Heal, que libera um feixe de luz azul brilhante. Quando tudo acaba, o aventureiro está deitado ali com ambos os membros totalmente restaurados. Hibiki fica aliviado por ter conseguido, mas desmaia logo em seguida. Em seus sonhos, ele vê sua velha amiga, Amane, dizendo-lhe como é tolice agir por conta própria e arriscar a sua vida por outros dessa forma, especialmente quando não há um objetivo claro ou recompensa envolvida. Ela diz a ele que não há garantia de que sempre haverá alguém por perto para vir salvá-lo, então ele precisa começar a ser mais cuidadoso. Naquele momento, Hibiki acorda sobressaltado, ainda atordoado, enquanto Sapo anuncia o quanto suas habilidades e níveis subiram. Jewel se aproxima dele e agradece por ter salvado o homem de antes, revelando que ele é na verdade seu irmão mais novo, Jade. Hibiki fica intrigado com isso, já que Jade é humano e ela não, então Jewel simplesmente explica que eles têm mães diferentes. Deixando isso de lado, Hibiki diz a Jewel para não lhe agradecer, pois ele só conseguiu fazer isso porque todos ao seu redor lhe emprestaram seus pontos de mana. Jewel reconhece isso, mas também ressalta que sem a presença dele, Jade teria morrido com certeza. Então ela pede sinceramente a Hibiki que aceite sua gratidão. Com isso resolvido, Jewel diz a Hibiki que impôs sigilo total sobre toda a situação, pois o fato de ele ser capaz de usar tanto a hipercura quanto a cura perfeita é algo completamente inédito, e se isso vier a público, é quase certo que alguém tentará se aproveitar dele para obter lucro. Por isso, Jewel sugere que Hibiki considere se juntar a um grupo, já que estar perto de combatentes amigos seria muito
muito mais seguro para ele. Hibiki pensa no assunto por um tempo, mas não fica totalmente convencido, em parte porque não tem certeza de quanto tempo ainda vai ficar na cidade e não quer jogar esse tipo de problema nas costas de outra pessoa. Ele não nega que seria bom ter pessoas com quem contar, mas duvida que isso funcionaria, já que ele não é um combatente. Joel então diz a ele que há outra opção disponível, que é simplesmente contratar um guarda-costas. A cena então muda para um lobisomem dentro de uma cela, sentado ao lado de uma menina, enquanto declara que vai despedaçar qualquer um que ousar colocar as mãos nela. No dia seguinte, Hibiki vai até a empresa Deb para contratar um guarda-costas e é apresentado ao proprietário, Ajartan Deb. Mas no momento em que Deb dá uma boa olhada em Hibiki, ele imediatamente começa a bajulá-lo, pois consegue sentir cheiro de dinheiro nele. Ao que parece, ele possui uma habilidade que lhe permite perceber um aroma agradável vindo de pessoas que já são ricas, ou que provavelmente se tornarão ricas em um futuro próximo. Hibiki então recebe várias opções de brutamontes para escolher como possíveis guarda-costas, mas rejeita todos eles. Não porque lhes falte força, mas porque nenhum deles tem MP suficiente. No fim das contas, ele quer poder usar as habilidades de cura suprema e cura perfeita do livro de medicina, e isso exige um guarda-costas com mana suficiente. Deb diz a Hibiki que há muitas outras opções disponíveis para ele, mas nesse momento Hibiki recebe um conselho de Deus sugerindo que ele vai encontrar um por conta própria. Deb começa a conduzir Hibiki em direção ao próximo grupo de opções quando Hibiki percebe um corredor escuro ao lado. Deb diz que existem algumas opções por ali, mas não recomendaria nenhuma delas, já que não são realmente adequadas para trabalho comum ou combate. Eles não puderam retornar às suas terras natais, então Deb simplesmente permitiu que ficassem. Hibiki se pergunta se eles podem estar em uma situação semelhante à dele, então pede a Deb que o leve até lá. Hibiki é levado para dentro e encontra um homem-fera lobo que parece estar protegendo uma jovem garota. Ele fica curioso sobre o motivo de estarem trancados, então Deb explica que o homem-fera entrou em fúria tentando proteger a garota. Foi descoberto que a menina possui habilidades mágicas, mas ela ainda não tem controle sobre elas, então acabam se manifestando por conta própria sem aviso. Pensando nisso, Hibiki tenta avaliar os dois e fica surpreso ao descobrir que algumas de suas estatísticas estão ocultas. Sapo o informa que, na verdade, as estatísticas foram falsificadas e sugere que ele use sua habilidade Olho Especialista, que é a habilidade de avaliação de mais alto nível do mundo, e foi concedida diretamente a ele por Deus. Hibiki usa o Olho Especialista para reavaliá-los e descobre que o nome do Homem-Fera é Claude e que ele é um herói no nível 95. Já a garota se chama Lilian e possui o status de Santuário Furioso, o que significa que sua alma está diretamente conectada ao reino dos deuses. Hibiki pensa um pouco e percebe que ambos têm mais do que MP suficiente, mas se pega se perguntando se ele realmente tem permissão para levar um herói e uma sábia junto com ele. Então Deus fala com ele e diz para fazer o que quiser. Fora isso, o Sapo sugere que Hibiki utilize a habilidade técnica conhecida como medida de alívio. Sapo não dá uma explicação muito clara sobre por que ele deveria usá-la, mas Hibiki imagina que pode ser uma habilidade feita para ajudar Claude, removendo qualquer maldição que tenha sido colocada nele. Hibiki se decide e resolve comprar os dois, e Deb solta um grito agudo de empolgação, pois o cheiro de fortuna vindo de Hibiki ficou muito mais forte do que antes. Depois disso, Hibiki leva Claude e Lilian para um campo aberto, e Claude imediatamente começa a se perguntar o que diabos ele pretende fazer com os dois. Mas Hibiki apenas diz para ele se acalmar e relaxar, pois na verdade está ali para curá-lo, o que deixa Claude completamente surpreso ao ouvir isso. No entanto, ele diz a Lilian que vai precisar da ajuda dela para que tudo funcione. Claude suspeita que isso possa ser algum tipo de armadilha ou truque sendo feito contra eles, mas Lilian apenas manda Claude parar de pensar demais e ficar quieto, apontando que ele sempre foi quem a protegeu e salvou durante toda a vida dela, então desta vez ela quer ser a pessoa que vai salvá-lo. Hibiki explica a Lilian que para conseguir fazer isso, ele vai precisar de uma grande parte do MP dela, e que ela também precisará concordar com um contrato com ele primeiro. Lilian concorda sem hesitar por um segundo sequer, e imediatamente transfere seu MP, dando a Hibiki tudo o que ele precisa para ativar a técnica de cura perfeita. Os membros perdidos de Claude são totalmente restaurados, e cada uma de suas feridas é completamente curada como se nunca tivessem existido.
desistido. Lilian fica extremamente feliz ao ver isso, e corre direto para os braços de Claude, abraçando-o com força. Claude então expressa o quão profundamente grato ele está a Ibiki, dizendo que é quase inacreditável o quão pesado e sobrecarregado ele se sentia apenas alguns momentos atrás. Ibiki diz a ele que isso provavelmente era tudo por causa da maldição que foi colocada nele, e Claude fica genuinamente chocado ao ouvir isso, pois informações sobre sua maldição deveriam estar completamente ocultas e fora do alcance até mesmo de alguém com uma habilidade de avaliação. Ibiki também diz a ele que ele é um herói, e então diz a Lilian que ela irá se tornar uma sábia em algum momento no futuro. Claude fica totalmente confuso sobre como Ibiki poderia ter acesso a qualquer uma dessas informações. Então Ibiki explica que Deus lhe concedeu pessoalmente a habilidade Olho Especialista. Essa informação faz Claude tremer de choque, pois ele sabe muito bem o que essa habilidade é e o que ela significa. Ibiki então vai direto ao ponto e começa a tentar remover a maldição que foi colocada em Claude, ativando a habilidade Medida de Alívio. Mas para a completa surpresa tanto dele quanto de Lilian, Claude de repente é envolvido firmemente por um conjunto de correntes pesadas que surgem do nada, e então uma enorme tesoura desce em sua direção. A princípio parece que Claude acabou de ser esfaqueado, o que choca tanto Ibiki quanto Lilian, mas acontece que ele continua muito vivo, já que aquela tesoura desceu e cortou uma das correntes que o estavam prendendo todo esse tempo. Claude tira um momento para avaliar como está se sentindo, e percebe que, embora esteja longe de recuperar totalmente a força que já teve, ele já consegue sentir uma boa parte dela começando a retornar. Ele então inclina a cabeça respeitosamente para Ibiki, e pede desculpas sinceras pela forma rude como agiu com ele anteriormente. Com tudo isso dito, ele conta a Ibiki que deseja realizar o ritual de lealdade com ele. Ibiki não faz a menor ideia do que isso significa, então Claude dedica um tempo para explicar que se trata de um ritual sagrado no qual ele entrega sua própria alma completamente a Ibiki, e jura diante de tudo permanecer ao lado dele não importa o que aconteça. Sapo então intervém e sugere a Ibiki que ele utilize a habilidade de contrato para o ritual de lealdade, já que os contratos têm o poder de obrigar todas as partes a cumprirem as promessas que fazem. Isso significa que, se ele e Claude firmarem um contrato juntos, estarão absolutamente obrigados a cumprir tudo o que foi acordado. Ibiki pensa um pouco e decide que isso não parece nada ruim, então concorda em seguir em frente com o contrato. O processo de contratação começa, e Claude declara sua lealdade total a Ibiki. Depois que Ibiki reconhece e aceita, o contrato é formado com sucesso entre eles. Uma marca então aparece nos pulsos de ambos, que acaba sendo o brasão dos espíritos da luz, servindo como símbolo da lealdade e do compromisso que agora compartilham entre si. Lilian observa tudo acontecer e fica absolutamente encantada com a cena. Enquanto isso, Emalia, Evil e Stylia continuam seguindo viagem, e após viajarem por um tempo, Emalia sugere que parem em uma fonte termal para descansar pelo resto do dia. Stylia adora a ideia no começo, mas depois de pensar um pouco mais, começa a tentar convencer Emalia a desistir, porque parar na fonte termal significaria que elas teriam que tomar banho junto com Evil, e ela não quer que Evil se aproxime ainda mais de Emalia do que já está. Mas apesar de todos os esforços de Stylia, Emalia ainda diz que quer ir para as fontes termais, deixando Stylia sem escolha, a não ser aceitar a derrota. Enquanto isso, Ibiki dá a Claude e Lilian uma explicação completa sobre por que ele precisa extrair MP de outras pessoas para usar sua habilidade cura perfeita, e ambos entendem claramente a situação. Com isso resolvido, eles decidem firmar juntos um contrato de compartilhamento, o que faz com que a habilidade técnica de contrato de Ibiki suba de nível como resultado. Claude então percebe que Ibiki vinha murmurando algo baixinho durante todo esse tempo, então pergunta do que se trata. Ibiki explica que é simplesmente uma voz que o ajuda a entender as coisas e o guia ao longo do caminho. Claude imediatamente fica paralisado, com uma expressão de choque no rosto ao perceber que o que Ibiki está descrevendo é a habilidade de tutorial, uma habilidade concedida diretamente pelo próprio Deus. Claude também deduz que isso significa que Ibiki veio de outro mundo, e Ibiki fica genuinamente surpreso ao descobrir que Claude já sabe sobre a existência de outros mundos. Ibiki então pergunta a Claude se ele está bem com o fato de ele vir de outro mundo, e Claude responde dizendo que isso não faz a menor diferença para ele, e que não muda em nada sua lealdade a Ibiki. Depois disso eles continuam sua jornada, e Claude diz a Ibiki que o Deus ao qual ele está conectado é muito provavelmente o Deus Supremo. Neste mundo existem cerca de 11 deuses no total, e o Deus Supremo é considerado o primeiro entre todos eles. O tutorial e o olho especialista são bênçãos divinas, que só podem ser concedidas por ele e por mais ninguém. Além disso, Claude acredita que o Deus Supremo realmente voltou sua atenção
atenção para Hibiki e passou a ter um interesse genuíno nele. No entanto, Hibiki acha difícil acreditar que, se o Deus Supremo fosse voltar sua atenção para alguém, seriam Claude e Lilian em vez dele. Mesmo assim, ele não consegue deixar de se perguntar por que o Deus Supremo daria a Lilian a habilidade Santuário Furioso, já que isso parece ser algo bastante cruel de se impor a alguém. Nem Claude nem Lilian nunca tinham ouvido falar dessa habilidade, então Hibiki decide explicar que se trata de uma habilidade que a atravessa com uma quantidade enorme e avassaladora de poder. Ao ouvir isso, Lilian entra em estado de choque, o que faz Hibiki se arrepender imediatamente de ter tocado no assunto. No entanto, Claude então se manifesta e diz que duvida que tenha sido o Deus Supremo quem deu a Lilian a habilidade Santuário Furioso. Ele acredita que foi mais provavelmente a deusa da magia, já que tudo relacionado à magia está sob a responsabilidade dela. O Deus Supremo fica um pouco nervoso quando a deusa da magia revela sua presença e fala diretamente com Hibiki, dizendo que Lilian realmente está sofrendo por causa da habilidade Santuário Furioso, mas que o problema é que, uma vez que uma habilidade é concedida, ela não pode simplesmente ser removida. Ela também diz que Hibiki possui a habilidade dela chamada Grimório, e que com ela ele tem a capacidade de ajustar o MP e o poder mágico geral de Lilian, para ajudar a controlar a situação. Ela também faz questão de dizer para ele não entender errado, pois ela não estará por perto para ajudá-lo toda vez que ele precisar de algo. Hibiki entende com isso que, quando ele ativar na habilidade Grimório, o sistema de administração entrará em ação por conta própria e lidará com tudo automaticamente. Então eles devem ficar bem a partir de agora. Hibiki compartilha a boa notícia com Claude e Lilian, e ambos ficam profundamente gratos ao ouvir isso. Mas nesse momento, Sapo informa a Hibiki que tanto sua habilidade Olho Especialista quanto sua habilidade Tutorial estão temporariamente fora de serviço, o que significa que Sapo só poderá ajudá-lo com as informações que já reuniu até agora. Enquanto isso, a deusa da magia observa Hibiki atentamente e não consegue afastar a sensação de que já o viu em algum lugar antes. De qualquer forma, Hibiki decide usar sua habilidade Grimório, o que invoca um adorável gatinho que anuncia estar ali para ensinar Lilian a controlar sua magia, apresentando-se como Vayne. Mas Lilian fica completamente encantada com a fofura de Vayne e imediatamente começa a fazer carinho nela sem pensar duas vezes. Hibiki então pergunta a Vayne sobre o Grimório, e ela informa que ela própria é o Grimório, além de ser uma poderosa besta sagrada criada pela deusa da magia. Isso deixa Hibiki mais tranquilo, e ele se inclina para fazer um carinho suave em sua cabeça. Isso, no entanto, deixa Claude com ciúmes, e ele imediatamente se manifesta, deixando bem claro para todos que Hibiki ainda não fez um único carinho nele. Enquanto isso, Emalia, Yvel e Stylia são vistas relaxando juntas na fonte termal, e Stylia acaba sendo completamente pega de surpresa pelo tamanho do busto de Emalia antes de se recompor. Emalia então pergunta a Stylia qual missão importante seu pai a enviou para cumprir, mas Stylia diz que ainda não tem detalhes sobre isso. Emalia então se volta para Yvel e pergunta se ela se importaria em ajudá-la a enxaguar suas costas, mas Yvel responde diretamente que não, o que faz Emalia dar uma leve risada ao perceber que as duas ainda não se tornaram amigas. Stylia então intervém e diz a Emalia que ela está sendo insistente demais com Yvel, já que simplesmente lavar as costas uma da outra não é algo que automaticamente torna duas pessoas amigas. Yvel ouve toda a conversa e um pequeno sorriso surge em seu rosto. Em seguida, ela se levanta e diz a Emalia que vai ajudá-la a enxaguar suas costas afinal, o que pega a Emalia completamente de surpresa. Mas Yvel apenas responde que é isso que amigas fazem. Este foi o final do terceiro episódio. Assista ao próximo vídeo na tela, inscreva-se e ative o sininho para não perder o próximo capítulo.